Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Kist, sou da cidade de Lajeado, faço parte do Polo Ninter aqui da cidade de Lajeado, no Rio Grande do Sul, e eu estou fazendo curso de bacharel em Teologia Católica. E esse vídeo nada mais é do que uma apresentação do estágio de catequese, que devido à pandemia, ao momento que o Brasil, enfim, está vivendo, nós temos que fazer desta forma, de forma híbrida. Por isso, eu escolhi como um assunto desta catequese, digamos assim, deste vídeo, desta apresentação, a transubstanciação, ou seja, a presença de Jesus na Eucaristia. E durante esse vídeo, então, eu vou falar um pouco sobre o que é o sacramento, o que é sacramento, o que é a Eucaristia, qual a sua origem, a sua história, desde o Antigo Testamento, falar um pouco sobre alguns milagres eucarísticos, E eu quero pedir para você me ajudar, Queria pedir para você compartilhar, para você comentar, para você curtir, para você divulgar este vídeo, Porque é desta forma que eu serei avaliada, Dessa forma que eu conseguirei pontos na minha avaliação. Então eu queria convidar você a colocar a sua dúvida, colocar o seu comentário, participar deste vídeo. Então, queria pedir para você também compartilhar com pessoas que você sabe que têm este interesse, com pessoas que você sabe que gostam e querem conhecer mais sobre a verdade, sobre a igreja, sobre a sua fé. Você também que talvez não é católico, mas que está assistindo, que você possa divulgar, que você possa também, porque antes de ser uma simples apresentação, um simples vídeo, também é uma forma para nós entrarmos no mistério de Deus, É uma forma também de nós evangelizar e conhecermos cada vez mais a verdade. Amém? Então, queria convidar você, nós vamos usar algumas bibliografias, por exemplo, o Catecismo da Igreja Católica, a própria Sagrada Escritura, alguns teólogos, alguns doutores, alguns santos e alguns documentos próprios da Igreja, Então, que a graça de Deus nos ajude, que o nosso coração esteja aberto ao conhecimento da verdade. Pronto, primeiramente, o que é sacramento? Sacramento, em sua origem, o termo sacramento, do latim, significava um juramento militar prestado pelos legionários, pelos soldados romanos. E, por exemplo, para se tornar um soldado romano, deveria fazer um juramento militar, ou seja, um ritual de entrada ou de iniciação de uma nova forma de vida, um compromisso, um serviço fiel até a morte. Logo, ao fazer este sacramento, ou esse juramento, o soldado devia obediência total ao seu superior. Ou seja, o sacramento possui aspecto jurídico, juramento, e um aspecto sagrado. Esse juramento, ele era sagrado, E Santo Agostinho nos diz, um doutor da igreja, ele empregou a palavra sacramento, do latim, e mysterium, do grego, como sinônimas, para designar todo fato que aponta para uma realidade espiritual, ou seja, algo que não se esgota em ser somente aquilo que se apresenta, aquilo que nós podemos ver. Entendemos então que sacramento significa algo ou coisa sagrada. No dicionário vai nos dizer que sacramento é cada um dos ritos sagrados que, segundo o cristianismo, confirmam ou aumentam a graça divina. O batismo, a confirmação, o crisma, a Eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, ordem e matrimônio, os 7 sacramentos. E no Concílio de Trento, no século XIII, definiu-se sacramento como um sinal eficaz da graça. Sinal eficaz da graça. Era usado apenas para designar estes 7 ritos fundamentais da Igreja. E o próprio Catecismo da Igreja Católica, no número 1131, define: os sacramentos são sinais eficazes da graça, instituídos por Cristo e confiados à Igreja, pelos quais nos é dispensada a vida divina. Os sacramentos, então, são sinais, são eficazes, porque neles age o próprio Cristo, ou seja, não dependem da santidade de quem os confere, do sacerdote, do padre,
e nem aquele que recebe, né? Eu, você. Não depende da nossa santidade. E através deles, a igreja já participa da vida eterna. Ou seja, existe para um duplo sentido. Existe por meio da igreja, né? Por meio dela e para ela. Contudo, após o Vaticano II, o concílio do século XX, o termo sacramento passou a ser usado como antes, né? Ou seja, de forma mais ampla. Não consideramos apenas os 7 adotados pela Igreja, mas há uma sacramentalidade que abrange, né? Referindo-se a Cristo, a Igreja, o ser humano e tudo aquilo que foi criado por Deus, né? Ou seja, Cristo, a Igreja, o cristão e a criação é sinal da graça de Deus. E agora que nós sabemos, então, o que é sacramento, vamos falar um pouco sobre o sacramento da Eucaristia, né? Na sua terminologia, um pouco da sua história e da sua origem. O que é Eucaristia? Em grego, agradecimento, ação de graças, né? Em alguns lugares eles dizem Eucaristo, para dizer muito obrigado, né? E o católico se refere à celebração eucarística para a Santa Missa. Por quê? Porque na Santa Missa, Cristo dá esse louvor ao Pai, por todas as graças que nós recebemos a cada dia, né? Com certeza nós não conseguiríamos ficar 24 horas de joelho agradecendo, porque tudo é graça, né? Tudo é dom, tudo vem de Deus, né? O ar que nós respiramos, tudo provém da divina providência, né? E o Lumen Gentium, que é um documento do Vaticano II, nos diz que a Eucaristia, que a missa, é fonte e centro de toda a vida cristã. Mas então o que é o sacramento da Eucaristia? A palavra de Deus, a Sagrada Escritura, em Lucas 22, 19 ao 20, diz: tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. A Santa Ceia, né? É nesta passagem que nós vemos a instituição deste sacramento feita pelo próprio Cristo, né? Nós vamos voltar um pouco, né, para a história do porquê Jesus ter feito isso, né, desta forma, né? No Antigo Testamento, a ceia aparece como sinal de comunhão e ligação com Deus, né? Nós encontramos várias indicações importantes da Eucaristia como sacrifício, a refeição diária conjunta, né, a anamnese, a memória e o agradecimento. E esse gesto de Jesus na Santa Ceia nos remete ao povo de Deus, né, ao povo judeu. E em Israel, a festa da Pessach, né, da passagem, ela é um momento muito importante, onde o chefe, né, da família ele explica o motivo dela, o motivo da mesma, envolvendo toda uma liturgia, né, relembrando esta passagem da escravidão do Egito para a liberdade. E até os dias de hoje, esta festa, né, a ceia da Páscoa, ela possui alguns símbolos, né? Por exemplo, o pão ázimo, né, que relembra que no Egito eles tiveram que comer às pressas, né, não teve tempo de fermentar o pão. O vinho, que é tomado em 4 momentos diferentes, distintos, né, simbolizando a sua história, ou seja, a libertação, a amargura, a posse da terra prometida e a vinda do Senhor. Temos as ervas amargas, que representam todo o sofrimento vivido no Egito, e também o Cordeiro, né? Deus que através do seu sangue imolado protegeu os primogênitos e o povo. E dessa forma, né, desse passar de geração em geração, que se realiza uma participação de quem ouve a história da libertação, da escravidão, né, atualizando da mesma forma, agradecendo aquele que os libertou da escravidão e os conduziu à liberdade. E aqui nós podemos ver que o Antigo Testamento ele prefigura o Novo Testamento, ou seja, Jesus é o Cordeiro sem mancha, que morre para a libertação do ser humano. E em Lucas 22, Jesus faz um mandato, né? E após a última ceia, palavra que eu li há pouco, ele diz: fazer isso em memória de mim. Né? Onde mais adiante, em Atos dos Apóstolos, nós vemos esta ordem de Jesus, esse mandato de Jesus se cumprindo nas primeiras comunidades, onde diz que eles
mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão, as orações. E dessa forma, né, atualmente, na Santa Missa, através do sacramento da Eucaristia, a Igreja, que é a mesma dos apóstolos, ela se mantém firme e obediente ao pedido de Jesus, né, crendo na promessa que Ele mesmo nos fez, que Ele permaneceria, né, que Ele estaria conosco até o fim dos tempos. E o cear é participar do corpo de Cristo, né? A carta de Paulo aos Coríntios nos diz que vós sois o corpo de Cristo, que é a sua comunidade. O pão e o vinho, que através de Jesus passam a ter este novo significado, são os símbolos da ceia, que significam concretamente a comunhão eclesial, né? E afinal o termo grego koinonia, né, comunhão por participação, quer dizer que comer e beber o vinho em comunidade faz com que os fiéis, faz com que nós tenhamos comunhão com Jesus, né? E este novo sentido da celebração da Páscoa nada mais é do que uma memória da libertação e da aliança de Deus com o seu povo, mas uma nova, né? Uma nova e eterna aliança com todo aquele que crer. A Sagrada Escritura, né? A palavra de Deus em João 6 diz: quem come minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. E nós sabemos que muitos, né, nesta hora não creram e se retiraram. E como diz um padre teólogo, né, Garrigou Lagrange, no seu livro As Três Idades da Vida Interior, a promessa da Eucaristia nos faz entrever tudo que este sacramento deve produzir em nós. Ou seja, Jesus, através de si mesmo, vem dar um novo sentido e plenitude à celebração da Páscoa, né? Onde através do seu sacrifício, da sua paixão, da sua morte, da sua ressurreição, nós somos libertos do pecado e perdoados de toda a culpa, né? Através do derramamento do sangue de Jesus, passa-se a ter um novo olhar sobre os sinais da antiga aliança. Em sua pessoa, no seu corpo, no seu sangue, na sua entrega, está o sentido de tudo. Como nos diz o Catecismo, né? Dá um sentido novo aos fatos e aos sinais da antiga aliança, particularmente ao Êxodo e à Páscoa, por ser ele mesmo o sentido de todos os sinais. E esta nova Páscoa, vivida pelos cristãos, é renovada a cada celebração eucarística, a cada Santa Missa, conforme solicitou o próprio Cristo. E assim, a cada liturgia, se atualiza a graça da nossa redenção. Ele não morre mais uma vez, né? Não é um completar do sacrifício, mas um tornar presente, né? Uma atualização. Na Santa Missa nós atualizamos o sacrifício da cruz, em que Jesus se oferta, né, na pessoa do sacerdote, em vista da ressurreição, da festa, da passagem, né, da morte para a vida. Por isso a Eucaristia não é um sacrifício do fiel, né, não é um sacrifício meu a Deus, mas de Deus a mim. Diferente da ideia pagã, né, do sacrifício que seria oferecido para apagar a ira de Deus, como os antigos holocaustos e sacrifícios, né, pagãos, como nos diz a Lumen Gentium, documento, todas as vezes que se celebra no altar o sacrifício da cruz, pelo qual Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, atualiza-se a obra da redenção. E é interessante nós prestarmos atenção, né, que Jesus diz isto lá em Mateus: isto é o meu corpo. Né? Ele não diz isso representa, isso simboliza, isso é um teatro, mas isso é, né? Isso é o meu corpo. E aí que entra o mistério da transubstanciação. Na Santa Missa, na consagração, quando o sacerdote que age, né, em persona Christi, ou seja, na pessoa de Cristo, que na sua ordenação, pelo sacramento que recebeu, ele participa do sacerdócio de Cristo, ou seja, é o próprio Cristo que pronuncia: isto é o meu corpo que será dado por vós. No momento em que o sacerdote invoca o Espírito Santo, que nós chamamos de epiclese, né, acontece o que a igreja chama de transubstanciação, onde
pelo poder da Palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, o pão e o vinho se transformam em corpo e sangue de Cristo. E no documento do Vaticano II, o Sacrosanto Concílio, nos diz no número 7, para realizar tão grande obra, Cristo está sempre presente na sua igreja, especialmente nas ações litúrgicas. Está presente no sacrifício da missa, quer na pessoa do ministro. O que se oferece agora pelo ministério sacerdotal é o mesmo que se ofereceu na cruz. Quer e sobretudo sobre as espécies eucarísticas. Está presente com o seu dinamismo nos sacramentos. Com razão, se considera a liturgia como o exercício da função sacerdotal de Cristo. Nela, os sinais sensíveis significam, e cada um à sua maneira, realizam a santificação dos homens. Nela, o corpo místico de Jesus Cristo, cabeça e membros, presta a Deus o culto público integral. Portanto, qualquer celebração litúrgica é por ser obra de Cristo sacerdote e do seu corpo, que é a Igreja. Ação sagrada por excelência, cuja eficácia, com o mesmo título e no mesmo grau, não é igualada por nenhuma outra ação da Igreja. Ou seja, nenhuma outra ação da Igreja é mais eficaz do que a Santa Missa, Porque na Santa Missa é o próprio Cristo que celebra, na pessoa do sacerdote, que foi instituído lá na Quinta-feira Santa, na Santa Ceia. Mas afinal, o que é transubstanciação? Etimologicamente, a palavra transubstanciação significa uma mudança de substância. Isso é, o ato pelo qual uma substância torna-se ou muda-se em outra coisa. Na Eucaristia nós temos duas realidades, a aparência e a substância. A aparência é aquilo que você vê de mim, aquilo que você vê, que eu sou loira, tenho 2 olhos, 2 orelhas, um nariz. E a substância é aquilo que você não vê. Você não enxerga que eu tenho uma alma, que eu tenho sentimentos, vontades, liberdade, consciência, memória. Um exemplo, por exemplo, o milagre da multiplicação dos pães. Jesus, ele muda a aparência, Continua sendo pão, porém há mais quantidade de pães. Outro exemplo é a transformação da água em vinho nas bodas de Caná, onde muda a aparência, onde muda a substância e a aparência, perdão. Não vejo mais água, mas vejo vinho. Muda-se a substância, não é mais água, mas é vinho. Muda-se os dois, muda-se a aparência e a substância. E na Eucaristia, a aparência continua a mesma, mas a substância se transforma em corpo de Cristo. Muda-se somente a substância, para que nós possamos comungar, para que eu e você possamos receber. E este é o milagre, este é o milagre da transubstanciação, ou seja, a mudança da substância. Nós vemos uma coisa e nós cremos em outra. Por isso a importância de um dom, de uma virtude teologal, de um dom teologal que é a fé. Por isso a importância da fé. Conforme, como eu já falei antes, esses dois mandatos de Jesus, fazer isto que acabo de fazer, convertendo o pão em minha carne e o vinho em meu sangue, em memória de mim, não só como recordação de minha morte, de vossa libertação, mas uma atualização incruenta desta nova e definitiva Páscoa. Tornar o passado presente não é memória só no sentido de lembrança, mas no sentido de atualizar o mistério. O termo grego anamnese, uma atualização do mistério. Não é o Cristo que morre de novo, não é uma repetição, nem uma representação, mas um tornar-se presente, uma atualização do único sacrifício. De maneira incruenta, Jesus não sofre mais, não há mais derramamento de sangue, não tem mais sangue nem dor, mas é real. E nos 7 sacramentos, é importante nós sabermos que nos 7 sacramentos Jesus está presente pelos sinais e pela ação de quem os administra, do sacerdote, independente da fé.
né, de tanto, como eu falei antes, do sacerdote, de quem o administra, e também daquele que o recebe, independente da minha fé. Porém, na Eucaristia, a presença de Jesus, ela é em substância, é o corpo e sangue de Jesus, né? É presença verdadeira e real. Nós vimos que desde os apóstolos, né, a palavra de Deus nos narra isso, né, que através do discurso, né, do pão do céu, do discurso de Jesus sobre o pão do céu, muitos abandonaram, né, muitos abandonaram Jesus. E essa incredulidade, essa falta de fé, afeta ainda hoje muitos cristãos, né, surgindo muitas heresias, dúvidas, né, e exatamente por causa desta nossa fraqueza, que Deus, que é Pai, vem em socorro, vem em auxílio dos seus filhos, vem em auxílio e socorro do seu povo, nos dando muitos motivos para nós crermos no que crê a Igreja, né? Por exemplo, a própria festa de Corpus Christi, né? Que é uma resposta a muitas heresias daquele tempo, né? Talvez não exista uma festa mais litúrgica, mais católica do que Corpus Christi, né? Onde os católicos enfeitam as ruas com tapetes de flores, porque sobre eles irá passar um Deus sacramentado. E é um momento divino, um momento único na liturgia, né? Mas você sabe como esta festa foi criada, né? Porque há muitos séculos, no ano de 1264, Deus vem em socorro das incertezas de um padre, né, de um sacerdote de Praga, que partiu em peregrinação a Roma, repleto de dúvidas de fé. Era uma época de disputas, né, devido à rápida difusão de heresias anti-eucarísticas, né, que iam minando, que durante quase meio milênio foram uma convicção comum, né, inquestionável, tanto no Oriente como no Ocidente, de que Jesus está realmente na Eucaristia, né? Mas Pedro, assim se chamava o sacerdote, ele foi até Roma, talvez para pedir, né, que restaurassem a sua fé. E no caminho de volta, ele passou por Orvieto, onde residiu o Papa Urbano IV, e em seguida ele passou por uma cidadezinha vizinha, né, Bolsena, e lá na cripta ele decidiu celebrar a Santa Missa. E quem sabe que dúvidas, né, lhe vinham dilacerando o seu coração. Seja como for, o fato é que no momento da fractio panis, né, da fração do pão, Pedro recebeu de Deus uma graça extraordinária, né? Ao partir a hóstia, viu diante dos próprios olhos escorrer sangue em abundância sobre o corporal e a toalha do altar. Pedro, o sacerdote, ficou estupefato, né? Não sabemos que fim teve ele depois deste milagre, mas é certo que os habitantes de Bolsena mandaram avisar então o Santo Padre que ocorrera este milagre, né, este prodígio, né? E juntaram as toalhas do altar com o corporal e a hóstia consagrada e foram em procissão até Orvieto. E o Papa, tão logo ouviu, né, essas notícias, partiu em procissão até Bolsena e no meio do caminho encontrou esta caravana que trazia as alfaias e a hóstia. Lá estava Jesus, né, sobre as aparências de pão, mas de um pão encharcado de sangue humano, verdadeiro, fresco, né, abundante. E por causa disso, Urbano IV encarregou um Santo Tomás de Aquino, um grande doutor, grande teólogo, de compor um hino para essa nova festa a ser incluída no calendário litúrgico, a de Corpus Christi, em celebração do sacrossanto mistério da Eucaristia, né? Ele compôs um hino muito conhecido, né? Tão sublime sacramento, onde diz, tem uma parte que diz: venha a fé por suplemento, né? Isto é, completar aquilo que nos sentidos nos falta, né? Os sentidos, né, os nossos olhos não nos revelam a presença de Jesus, mas isso é tão pouco necessário, né? E com isso, né, com a história desta festa de Corpus Christi, nós vimos um grande auxílio que Deus nos dá para aumentar a nossa fé. Também, né, esses milagres eucarísticos, que nada mais são do que a ação sobrenatural de Deus em favor do seu povo, né? E existem
A gente sabe que existem diversos, né, no mundo inteiro, né? Santarém, em Portugal, o de Cássia, em 1330, o de Trivandrum, na Índia, em 2001, o de Buenos Aires, né, com o cardeal Jorge, o Santo Padre, né, quando ele ainda era cardeal, em 1996, e um dos mais conhecidos é o de Lanciano, na Itália, né, o primeiro, ocorrido por volta dos anos 700 no mosteiro de São Legosiano, né, onde Deus, vendo a incredulidade e as dúvidas de um monge, manifestou-se durante a Santa Missa que celebrava, onde durante o momento da consagração, né, da transubstanciação, o pão e o vinho converteram-se em carne e sangue vivo. Né? Em 1574, após diversos e rigorosos estudos, o pronunciamento da ciência se uniu ao da Igreja, né? Onde os estudiosos enviaram um telegrama aos frades que dizia: e o Verbo se fez carne, né? O Verbo se fez carne, confirmando e desafiando a ação do tempo e dando aos homens um sinal visível e palpável da presença de Deus na Eucaristia. Também nós temos os santos, que são homens e mulheres, assim como nós, né? Que viveram uma vida de amor e fidelidade a Deus, a qual também nós somos chamados, né? São grandes exemplos de pessoas que buscaram e amaram a Eucaristia. Nós podemos citar aqui grandes santos, doutores da Igreja, né? São Tomás, que diz que a comunhão destrói em nós o pecado. E Santo Agostinho, que se refere à Eucaristia como remédio para a nossa fraqueza de cada dia, né? E um grande exemplo que eu gosto muito é da Beata Alexandrina, né? Uma portuguesa com um profundo amor pela Virgem Maria, mas também um profundo amor pela Eucaristia, né? Que a partir de 1942 até a sua morte, em 1955, viveu um extraordinário jejum, né? Um extraordinário jejum alimentando-se somente da Eucaristia. Né? De 1942 até 1955, ela se alimentou somente da Eucaristia. Podemos considerar, né, que a Eucaristia, o milagre da transubstanciação que ocorre todos os dias nos altares do mundo inteiro, é o próprio Deus que vem a nós, que se faz remédio, sustento, né? Remédio porque cura as nossas enfermidades, cura o pecado, cura os nossos vícios, aquilo que nos afasta da graça. E sustento porque é o alimento, né, na nossa vida espiritual, é o maná no deserto que sustentou por 40 anos, né, a caminhada árdua, né? Maná é o sinal da Eucaristia, né, para termos força, para enfrentarmos os problemas de cada dia. Né? A Lumen Gentium, que é um documento do Vaticano que nós já citamos também, ela nos diz que todas as vezes que se celebra no altar o sacrifício da cruz, pelo qual Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, efetua-se a obra de nossa redenção. Ou seja, torna-se forte a nossa redenção. Né? Quanto mais eu participo disso, eu chego mais próximo daquilo que Deus quer de mim, né? A minha santificação. Por isso a importância de nós participarmos da Santa Missa. Dom Bosco, um santo que nós celebramos há poucos dias, né? Ele nos diz: se você quer muitas graças, vá muitas vezes ao sacrário. Se você quer poucas, vá poucas vezes. Se você não quer nenhuma, não vá nunca, né? É nós que decidimos, né? Ele está lá, Ele está nos esperando, né? E é diferente eu participar da missa ou eu assistir uma peça de teatro, de um filme, né? Tem um pastor, né, um ex-pastor presbiteriano, Scott Hahn, que ele se converteu assistindo uma Santa Missa, né? Ele era doutor, ele era especialista nas Sagradas Escrituras, e ele, ao participar da Santa Missa, ele enxergou ali na Santa Missa tudo o que está escrito em Apocalipse, né? E isso é um grande sinal da misericórdia de Deus, né? Da ação da graça de Deus, que quer salvar a todos, né? Que quer que todos comunguem da pessoa de Jesus, né? E comungar é estar com o Senhor, é tornar-se semelhante a Ele em todos os sentidos, né? Pois ali na Eucaristia nós recebemos Jesus por inteiro, né? Ele se dá inteiro a nós, todo o corpo, todo o sangue, toda a divindade, toda a humanidade, né?
Nos outros sacramentos, Jesus nos dá a sua graça, mas na Eucaristia, Ele mesmo se dá a nós, né? E na Santa Missa, nós unimos nossas dores, nossa dor de cabeça, nossa doença, nossa dívida, ao sacrifício de Cristo, né? Juntar, unir o meu sacrifício com o de Cristo. E isso dá um sentido tremendo, dá um sentido enorme para o nosso sofrimento. Nós damos sentido ao nosso sofrimento. Até o próprio São Paulo, né, na carta aos Romanos, ele diz: eu vos exorto a oferecerdes vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Né? Oferecer o corpo, ou seja, todos os nossos sofrimentos, tudo aquilo que nós somos, a nossa verdade. Né? E também Paulo diz aos Coríntios: o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Já que há um único pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, visto que todos participamos desse único pão. Né? Então, nós precisamos entender que a pessoa inteira de Jesus está na Eucaristia. Ele não está na hóstia, mas ele é. Né? Exemplo que eu acho bem interessante é de um espelho quebrado. Quando a gente olha, nós enxergamos, né, várias imagens, mas nós não nos multiplicamos. Nós continuamos sendo um só. Né? Na Eucaristia, Cristo não se multiplica, né? Mas a presença dele inteira está em cada partícula. Né? A fração do pão, ela não divide o Cristo. Ele está inteiro em cada partícula, em cada Eucaristia. Né? E para crermos nisso, crermos nesta verdade, nós contamos com o auxílio da tradição, com o auxílio do magistério, com o auxílio das Sagradas Escrituras e até da própria ciência, como vocês viram, né? Através dos milagres eucarísticos. Espero que cada um de vocês tenha mergulhado, né, um pouco mais neste mistério de amor que é a Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo, e que pela intercessão da Virgem Santíssima nós possamos aumentar a nossa fé e assim comungar, né, com mais piedade e devoção ao nosso Senhor. Obrigado por assistir este vídeo, queria convidar você a comentar, a compartilhar, a divulgar e nos ajudar, né, a juntos nós evangelizarmos, né? Que Deus te abençoe. Tão distante, tão próximo, tão oculto e tão claro. Ele é o princípio de um plano de amor, o próprio amor.